Fernando estava sentado em sua vasta sala de estar, cercado por móveis luxuosos e obras de arte que adornavam as paredes de sua mansão. O sol da tarde filtrava-se através das enormes janelas, iluminando o ambiente opulento, mas não conseguia dissipar a sombra que envolvia seu coração. Ele observava a paisagem do alto de sua janela, mas sua mente estava longe, presa a memórias que insistiam em assombrá-lo. Clara, sua amada, a mulher que havia preenchido sua vida de alegria e amor, desaparecera 7 anos atrás, deixando um vazio que nenhuma riqueza poderia preencher. Os momentos que passaram juntos antes de sua súbita partida eram como flashes de luz em uma noite escura. Fernando se lembrava do riso contagiante de Clara, do jeito que seus olhos brilhavam quando falavam sobre o futuro, de como ela o fazia sentir que era o homem mais sortudo do mundo. Porém, tudo isso foi interrompido por uma ausência inexplicável, uma porta que se fechou de repente, deixando-o preso em um labirinto de desespero e solidão. A dor de sua perda nunca o abandonou. Ao contrário, tornou-se parte intrínseca de sua identidade. Enquanto olhava para a rua, ele viu crianças brincando, rindo, e um aperto no peito o fez desviar o olhar. Era uma lembrança dolorosa do que poderia ter sido. Ele se levantou e caminhou até uma das prateleiras, onde uma fotografia emoldurada de Clara o encarava. Ela estava radiante, com um sorriso que iluminava seu rosto. Fernando acariciou o vidro em um gesto inconsciente, como se pudesse tocá-la novamente. Eu não consigo te esquecer, Clara, sussurrou, a voz embargada pela emoção. O que aconteceu com você? A pergunta ecoou em seu coração. Ele precisava entender. Precisava saber a verdade por trás do mistério que envolvia o desaparecimento dela. Mas o tempo parecia ter apagado qualquer pista que pudesse levá-lo até ela. Os dias se transformaram em meses, e os meses em anos. Mas a falta de Clara continuava a ser uma ferida aberta em sua alma. Para tentar preencher o vazio, Fernando começou a se dedicar a obras de caridade. Ele acreditava que, ao ajudar os outros, poderia encontrar algum sentido para sua própria dor. Uma das iniciativas que mais lhe agradava era a doação para um abrigo local. Ele se envolvia ativamente nas campanhas, organizava eventos e doações, mas mesmo esses atos de bondade não eram suficientes para aliviar a tristeza que o consumia. Em uma tarde ensolarada, ele estava no abrigo, preparando-se para entregar uma nova remessa de suprimentos. As crianças que ali viviam recebiam com sorrisos e abraços, e ele tentava encontrar alegria em suas risadas inocentes. Uma menina pequena, com os cabelos desgrenhados e um olhar esperançoso, puxou sua camisa, olhando para ele com um brilho nos olhos. Senhor Fernando, você é um herói! Exclamou. O elogio fez seu coração aquecer, mas, ao mesmo tempo, trouxe uma onda de tristeza. Ele não se via como um herói. Era apenas um homem perdido em busca de um propósito. Não sou um herói, minha querida, respondeu, agachando-se para ficar mais próximo dela. Apenas faço o que posso para ajudar. A menina sorriu, mas seu olhar era cheio de compreensão. Fernando se levantou, seu coração pesado, e saiu do abrigo. A caridade, embora gratificante, não preenchia a lacuna deixada pela partida de Clara. Ele precisava de algo mais. Uma conexão, um sinal de que ela ainda estava com ele de alguma forma. A chuva começou a cair suavemente enquanto ele dirigia pela cidade. O barulho da água batendo no teto do carro servia como uma trilha sonora melancólica para seus pensamentos. Fernando decidiu que um passeio pela cidade poderia ajudá-lo a clarear a mente. Ele dirigiu sem destino,
permitindo que o carro o levasse a lugares que não visitava há muito tempo. Foi em uma dessas ruas que a realidade o atingiu como um raio. Ele parou em um semáforo. Ao olhar para a calçada, viu uma figura familiar que fez seu coração parar. Clara estava ali, em pé, sob um guarda-chuva desgastado, com duas meninas gêmeas ao seu lado. A visão era surreal. A imagem de sua amada, tão viva e real, parecia um eco de um passado que ele nunca superou. Fernando sentiu um turbilhão de emoções. Alegria, incredulidade, dor. Ele não conseguia acreditar no que via. Suas mãos tremiam no volante, e a respiração se tornou irregular. As gêmeas eram a expressão de uma nova vida. Mas quem eram elas? Ele se perguntou-se. De alguma forma, elas eram parte do mundo de Clara que ele nunca conheceu. O sinal mudou. E enquanto o carro seguia em frente, a imagem de Clara ficou gravada em sua mente. Ele não sabia se deveria parar, se deveria ir até ela, ou se deveria respeitar o espaço que a vida parecia ter imposto entre eles. Mas a força de seu amor, que nunca desapareceu, o levou a fazer uma manobra brusca e voltar. Ele estacionou em uma esquina, o coração acelerado, e saiu do carro. A chuva agora caía mais forte. Mas Fernando não se importava. Ele se aproximou lentamente, cada passo carregado de hesitação e expectativa. Clara parecia mais velha, marcada pelo tempo e pela luta. Mas seus olhos, aqueles olhos, ainda brilhavam com a mesma intensidade que ele lembrava. Clara. A voz dele saiu quase como um sussurro, perdido entre o som da chuva. Ela virou-se lentamente, e quando seus olhares se encontraram, o mundo ao redor deles desapareceu. O tempo parecia ter parado. Clara abriu a boca, mas nenhum som saiu. As gêmeas, com olhares curiosos, observavam a interação entre os dois adultos, sem compreender a profundidade do momento. Fernando, finalmente ela falou, e a voz soou como música para seus ouvidos. Era uma mistura de alívio e dor, como se uma parte dela ainda estivesse presa nos anos em que estiveram separados. O que aconteceu com você? Ele perguntou. A urgência em sua voz era palpável. Onde você esteve? Clara hesitou, seus olhos se desviando para as gêmeas. A tensão na atmosfera era palpável, e Fernando percebeu que a conversa que se seguia não seria fácil. Ele queria saber a verdade, mas sentia que havia mais na história do que ela estava disposta a compartilhar naquele momento. Eu preciso de ajuda, Fernando. Ela finalmente disse, a vulnerabilidade em sua voz cortando seu coração. Estou em uma situação difícil. As gêmeas, que não tinham mais do que 5 anos, observavam a troca com um ar de inocência. Elas eram um mistério, assim como o que havia acontecido com Clara. Fernando olhou para os rostos delas, tentando entender como tudo aquilo se encaixava. O que você precisa? Ele perguntou, determinada a ajudá-la, sem saber que essa decisão mudaria suas vidas para sempre. Clara hesitou novamente, e o peso de seus segredos pairava entre eles, uma nuvem escura que ameaçava desabar a qualquer momento. O reencontro que ele tanto desejou agora estava entrelaçado com questões que ele nunca imaginou enfrentar. Enquanto a chuva continuava a cair, uma nova jornada começava, repleta de incertezas e desafios. Fernando se preparava para mergulhar em uma tempestade que poderia finalmente trazer respostas, ou talvez mais perguntas. E, acima de tudo, ele sabia que o amor, a dor e os segredos do passado estavam prestes a se entrelaçar de uma maneira que ele nunca poderia ter previsto. Fernando hesitou ao se aproximar de Clara, com a mente turbilhonando em um mar de emoções conflitantes.
Os olhos dela, antes tão radiantes, agora pareciam sombrios e cansados. As gêmeas, uma de cada lado, observavam a cena com olhares curiosos, suas pequenas mãos entrelaçadas como se buscassem conforto uma na outra. O vento frio da tarde fazia as folhas das árvores dançarem ao redor deles. Mas a temperatura do momento era tudo menos amena. Clara. A voz de Fernando saiu baixa e trêmula, um sussurro perdido no sussurro do vento. Ele não sabia o que mais dizer, o que mais perguntar. O tempo parecia ter parado, e toda a dor que ele havia carregado durante aqueles anos parecia aflorar em um único instante. Fernando. Clara respondeu, e o som de seu nome em seus lábios foi como um eco do passado. Ela olhou para ele, a surpresa e o reconhecimento em seus olhos misturados a uma profunda tristeza. Eu não sabia se ainda estaria aqui. Não pensei que eu teria coragem de voltar. O silêncio se fez presente, pesado e sufocante. Fernando queria perguntar onde ela estivera, o que havia acontecido, mas as palavras não saíam. Ele se permitiu olhar para as gêmeas, que o observavam com uma mistura de inocência e curiosidade. Elas eram uma lembrança viva de Clara, um fragmento de algo que ele nunca imaginara que poderia existir. Você está bem? Fernando finalmente conseguiu perguntar, sua preocupação transparecendo. O que aconteceu? O que você precisa? Clara hesitou, as mãos tremendo levemente ao lado do corpo. Eu estou em uma situação complicada, Fernando. Preciso de ajuda. Elas também precisam. Sua voz falhou por um momento, e as gêmeas, percebendo a tensão, deram um passo à frente, como se quisessem proteger a mãe. Ajuda. Fernando repetiu, seu coração acelerando. Claro, você pode contar comigo. Mas como? O que aconteceu? Ela respirou fundo, e Fernando notou que seus olhos brilhavam com lágrimas contidas. Eu fugi de um relacionamento muito tóxico. Ele não me deixou escolha. Clara olhou para as meninas, que pareciam absortas na conversa, sem compreender totalmente a gravidade do que estavam discutindo. Essas meninas são minhas filhas, e eu temi por nossas vidas. As palavras de Clara cortaram o ar como uma faca. Fernando sentiu um nó se formar em sua garganta. Filhas. Ele não conseguia processar a informação. Filhas. A incredulidade estava estampada em seu rosto. Você nunca mencionou que estava grávida. Clara fechou os olhos por um instante, tentando reunir coragem. Eu não pude. Não era seguro. Eu não sabia o que ele poderia fazer. Eu não queria que você se metesse nisso. Você não merecia. Fernando sentiu uma onda de frustração misturada a um profundo desejo de proteger Clara e as gêmeas. Você não precisava fazer isso sozinha. Você sabe que eu sempre estive aqui, esperando por você. Esperando. Clara riu, mas não havia alegria em seu riso. Era uma risada amarga, cheia de dor. Você não sabe o que eu passei, o que nós passamos. E agora? Não sei como te explicar. Ela olhou para as gêmeas novamente, que estavam cada vez mais inquietas, e se agachou para ficar ao mesmo nível delas. Meninas, tudo vai ficar bem. Nós vamos encontrar um lugar seguro. Fernando observou a interação, seu coração se apertando. Ele queria ajudar, mas não sabia como. Clara, você pode ficar comigo. Eu tenho espaço, recursos, o que for necessário. Você não precisa ter medo. Ninguém vai te machucar aqui. Ela hesitou, os olhos cheios de incerteza. E se ele nos encontrar? Eu não posso colocar você em perigo, Fernando. Ele é um homem perigoso. Eu não me importo, Fernando afirmou,
sua voz firme. O que importa é que você e as meninas estejam seguras. Vamos conversar mais. Mas primeiro, vamos para casa. Clara assentiu lentamente, ainda hesitante. Ele estendeu a mão, e após um breve momento de hesitação, ela a aceitou. As gêmeas se entreolharam, como se estivessem avaliando o que estava por vir. Fernando notou o olhar atento delas e se esforçou para transmitir confiança. Enquanto caminhavam em direção à mansão, o peso dos anos perdidos pairava no ar como uma nuvem pesada. Clark e as gêmeas pareciam distantes, como figuras em uma pintura embaçada. As perguntas fervilhavam na mente de Fernando, mas ele sabia que não era o momento para interrogatórios. Primeiro, precisava garantir que Clara e as gêmeas estivessem a salvo. O caminho até a mansão foi permeado por um silêncio tenso. Clara observava a paisagem ao redor, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Os olhos dela se fixaram na entrada majestosa da casa, e Fernando notou a expressão de assombro em seu rosto. Você ainda vive aqui? Ela perguntou, sua voz baixa, quase um sussurro. Sim, Fernando respondeu, tentando esconder a vulnerabilidade. É a mesma casa, mas agora parece vazia. Clara olhou para ele, um brilho de compreensão em seus olhos. Vazia, sim, mas não mais, talvez. Se você me permitir, se você permitir que nós. Eu quero tentar. Fernando. Ele parou, voltando-se para ela. Não tenha medo, Clara. Nós vamos superar isso juntos. Eu quero que você e as meninas se sintam em casa. As gêmeas, que escutavam a conversa, pareciam mais aliviadas ao ouvir as palavras de Fernando. Luna, a gêmea de cabelo liso e olhos brilhantes, puxou a mão da mãe. Mamãe, podemos ficar aqui. É bonito. Clara sorriu para a filha, mas seu sorriso se desfez rapidamente. Sim, querida. Mas precisamos ter cuidado. Precisamos nos proteger. Fernando sentiu um aperto no coração ao ouvir a preocupação na voz dela. Ele sabia que aquela era a primeira vez que Clara falava sobre proteção desde que a encontrou. Eu vou fazer o que for preciso para mantê-las seguras, ele prometeu. Sua voz firme. Nada vai nos separar de novo. Assim que entraram na mansão, o ar estava impregnado de um cheiro familiar, mas a atmosfera parecia diferente. Era como se a casa tivesse absorvido a tristeza e a solidão de Fernando ao longo dos anos. Ele conduziu Clara e as gêmeas até a sala de estar, onde a luz suave do final da tarde iluminava o ambiente. Podem se sentar. Fiquem à vontade, Fernando disse, gesticulando para os sofás luxuosos. Clara hesitou, observando o espaço como se fosse um mundo novo, enquanto as gêmeas já estavam explorando curiosamente os objetos ao redor. Você tem muitas coisas bonitas aqui, Luna comentou, admirando um quadro na parede. Mamãe, podemos ter nossa própria sala assim um dia. Clara sorriu, mas a tristeza ainda pairava em seu olhar. Quem sabe, querida, um dia de cada vez. Fernando observou a interação entre mãe e filhas, sentindo um misto de alegria e angústia. Ele queria que Clara soubesse que ela não estava mais sozinha, mas também se perguntava o que havia acontecido durante todos aqueles anos. O que a levou a essa situação? Clara, ele começou, sua voz um pouco hesitante. Você pode me contar mais sobre o que aconteceu? O que você enfrentou? Ela olhou para ele, suas feições revelando a luta interna. Fernando, eu não sei se estou pronta para falar sobre isso. É doloroso. Eu quero esquecer. Mas ao mesmo tempo, não posso. As gêmeas precisam saber para se protegerem. Fernando assentiu, compreendendo a gravidade do que ela estava dizendo. Entendo. Mas você não precisa fazer isso sozinha. Estou aqui para te apoiar. Clara respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Ele
Ele era alguém que parecia perfeito no começo. Mas aos poucos, sua verdadeira natureza se revelou. A violência, o controle. Eu não conseguia ver uma saída. Até que precisei fugir. E foi a coisa mais difícil que já fiz. As palavras dela cortaram Fernando como um golpe. Ele não conseguia imaginar a dor que Clara havia suportado. Sinto muito, ele murmurou, seus olhos cheios de compaixão. Eu wish I could have been there for you. Fernando, não é culpa sua, Clara disse, a voz firme. Eu tomei decisões. E agora preciso enfrentar as consequências. Mas o mais importante é que estamos aqui, juntas. O peso da conversa pairava no ar. Mas havia um novo entendimento entre eles. Fernando sabia que a jornada seria longa e desafiadora, mas estava determinado a fazer de tudo para ajudar Clara e as gêmeas a encontrarem segurança e felicidade novamente. E enquanto observava a interação entre Clara e as meninas, um novo sentimento de esperança começou a brotar em seu coração, misturado com a determinação de protegê-las a qualquer custo. Clara estava se adaptando a um novo ritmo de vida na mansão de Fernando. Mas cada dia parecia um lembrete de sua dor. As paredes da casa, que outrora pareciam um refúgio, agora pulsavam com ecos de um passado que ela tentava enterrar. As gêmeas, Luna e Estela, trouxeram uma luz inesperada, mas também lembranças dolorosas. As tardes eram preenchidas com risadas infantis, mas as noites eram solitárias e pesadas, invadidas por pesadelos que a deixavam acordada, o coração acelerado e a mente repleta de imagens aterrorizantes. Fernando, por outro lado, estava determinado a ajudá-las. Ele se transformou em uma presença constante, um pilar de apoio em meio ao caos. Ele se lembrava do que era amar Clara, e queria, de qualquer maneira, ser o homem que a ajudaria a reconstruir sua vida. Assim, ele se dedicava a pequenos gestos, preparava o café da manhã para as meninas, lia histórias antes de dormir e tentava, de várias maneiras, fazer com que Clara se sentisse segura. Em uma manhã ensolarada, Fernando decidiu que era hora de uma pequena aventura. Ele preparou um piquenique no jardim da mansão, uma ideia que esperava trazer um pouco de leveza para a atmosfera densa que pairava sobre eles. As gêmeas estavam encantadas ao ver a toalha xadrez estendida, sob a sombra de uma árvore frondosa, e Clara, embora hesitante no início, se deixou levar pela alegria das filhas. Olha, mamãe, temos sanduíches de queijo. Luna exclamou, seus olhos brilhando de emoção. E suco de laranja. Estela completou, correndo para se sentar ao lado da irmã. Clara não pôde evitar um sorriso. As gêmeas tinham o poder de iluminar até os dias mais sombrios. Isso é ótimo, meninas. Estou tão feliz que vocês gostaram, disse ela, sentando-se ao lado delas. Fernando observou a cena com um misto de felicidade e preocupação. Ele queria que Clara se sentisse bem, mas a sombra do passado a seguia como uma nuvem escura. Ele sentou-se à sua frente, em uma pequena manutenção de distância, respeitando o espaço que ela ainda precisava. O que você acha de preparar um jogo de perguntas e respostas depois do lanche? Podemos fazer isso juntos, ele sugeriu. Sim, eu quero fazer perguntas. Luna pulou de alegria. Não se esqueça de que eu também quero fazer perguntas. Estela protestou, com um olhar de determinação. Ótimo. Então seremos um time. Fernando sorriu, olhando para Clara, que parecia mais relaxada. Vocês duas são muito competitivas, não são? Clara disse, com um sorriso tímido. Cuidado, Fernando. Você pode estar prestes a ser desafiado. Eu aceito o desafio, ele respondeu,
com a voz cheia de entusiasmo. Mas não me culpem se eu perder. As risadas preencheram o ar. E por um momento, parecia que o passado de Clara não pesava tanto. Porém, enquanto as gêmeas se divertiam, Clara não pôde deixar de sentir uma sombra de preocupação. Cada risada era um lembrete de que a felicidade era efêmera, e que logo ela voltaria a enfrentar seus demônios. À noite, enquanto as gêmeas estavam na cama, Clara se permitiu um momento de vulnerabilidade. Ela estava no quarto, sentada na beira da cama, observando os rostos pacíficos de suas filhas. Mas, assim que a escuridão tomou conta do espaço, as lembranças começaram a invadir sua mente como uma onda. O homem que a havia ameaçado antes de ela desaparecer, suas palavras cruéis, a sensação de estar presa em uma vida que não era dela. Clara fechou os olhos, tentando afastar os pensamentos, mas eles voltaram com mais força. Um pesadelo a esperava, e quando finalmente conseguiu dormir, as imagens a assombraram. Ela sonhou que estava sendo perseguida, o homem a cercando em um beco escuro, gritando palavras que a deixavam paralisada de medo. Acordou em pânico, ofegante, com o coração acelerado. Clara se sentou na cama, tentando se acalmar, e então decidiu que precisava falar com Fernando. Ela saiu do quarto e encontrou Fernando na sala, sentado em um sofá com o livro nas mãos. Ele a viu e imediatamente largou o livro, preocupado. Clara, você está bem? Ele perguntou, levantando-se. Eu tive um pesadelo, ela confessou, a voz trêmula, sobre o homem que me ameaçou. A expressão de Fernando se tornou séria. Ele se aproximou, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Você quer falar sobre isso? Clara hesitou, mas a necessidade de desabafar superou o medo. Era tudo muito real. Ele estava me seguindo, e eu não conseguia escapar. Eu não sei o que fazer se ele aparecer de novo, disse ela, seu olhar perdido. Fernando respirou fundo, tentando manter a calma. Clara, você está segura aqui. Eu não deixarei que nada aconteça com você ou com as meninas. Eu prometo. Mas precisamos entender melhor quem ele é e por que ele está atrás de você. Eu não sei se estou pronta para enfrentar isso, Clara murmurou, lutando contra as lágrimas. Eu só quero que tudo isso acabe. Você não está sozinha, Clara. Eu estou aqui para ajudar. Nós vamos descobrir como lidar com isso juntos, Fernando disse, sua voz firme e tranquila. Ela olhou para ele, buscando conforto em seus olhos. Eu só espero que você não se arrependa de ter me ajudado. Minha vida é complicada e cheia de dor. Complicada ou não, você merece ser feliz. Vamos dar um passo de cada vez, ele respondeu, e o olhar dele era cheio de determinação. Clara sentiu uma onda de gratidão. Ela não sabia como expressar o que sentia, mas naquele momento, ela percebeu que Fernando era mais do que uma lembrança do passado. Ele era uma nova esperança, um porto seguro em meio à tempestade. Naquela noite, enquanto Fernando a ajudava a encontrar um pouco de paz, Clara começou a entender que, mesmo que o passado fosse aterrorizante, o futuro ainda estava em suas mãos. E, com Fernando ao seu lado, ela estava disposta a lutar. Fernando estava sentado à mesa de jantar, os olhos perdidos no vazio, enquanto a luz suave do candelabro refletia em seu rosto pálido. As gêmeas, Luna e Estela, estavam em um canto da sala, organizando suas bonecas e conversando entre si em sussurros animados, como se a presença do pai não fosse suficiente para atraí-las. Clara havia se retirado para o que agora era seu quarto, um espaço que ainda cheirava a novo, mas que, aos poucos,
Começava a refletir um pouco da confusão interna que ela enfrentava. As últimas semanas haviam sido uma montanha-russa emocional. Fernando sentia-se dividido entre a felicidade de ter Clara de volta e a angustiante incerteza que cercava o passado dela. Sua mente não parava de girar em torno da revelação de que as meninas eram, de fato, suas filhas. Ele ainda não conseguia processar completamente essa informação. Como ele poderia ter ignorado isso por tanto tempo? Como ele poderia ter amado Clara e não saber do que realmente se passava na vida dela? Ele decidiu que era hora de agir. Sem que Clara soubesse, começou a investigar seu passado. Fernando tinha acesso a recursos que lhe permitiam descobrir qualquer coisa que quisesse, e foi assim que, em meio a pesquisas discretas, soube que Clara havia se envolvido com um empresário corrupto, um homem com reputação questionável e que operava nas sombras de um mundo que Fernando, até então, não conhecia. O nome do homem era Lucas Mendes, um nome que ecoava em sua mente como um sino de alerta. Naquela noite, enquanto as gêmeas jantavam, Fernando decidiu que precisava saber mais. Ele pegou o celular e começou a digitar. A cada palavra que digitava, uma sensação de angústia crescia em seu peito. O que ele descobriria? O que a verdade sobre Clara realmente significava para eles? Ele precisava entender se o amor que sentia por ela era real ou apenas uma ilusão construída em torno de sua ausência. As horas passaram, e a noite avançava. Ele finalmente encontrou informações que o deixaram estarrecido. Clara não apenas estava com Lucas Mendes, mas ele era o pai das gêmeas. O que deveria ser um amor, uma união, havia se transformado em um pesadelo. Fernando fechou os olhos, tentando afastar a dor que se espalhava por seu coração. Ele não conseguia imaginar Clara se entregando a alguém como aquele homem. Alguém que agora sabia ser tão perigoso. Enquanto isso, Clara estava em seu quarto, observando as gêmeas brincarem. Uma sensação estranha dominava. Ela sentia um peso em sua consciência, como se tivesse cometido um erro irreparável. As memórias de Lucas a assombravam, e a luta interna que enfrentava parecia interminável. As gêmeas eram a luz em sua vida, mas o passado ainda a perseguia como uma sombra. Mamãe, você está bem? Perguntou Estela, interrompendo seus pensamentos. Estou, querida. Apenas pensando em algumas coisas, respondeu Clara, forçando um sorriso. Você pode contar pra gente? Luna perguntou, com os olhos grandes e curiosos. Não agora, meninas, mas em breve. Tá bom? Clara disse, tentando acalmá-las. Ela se sentia culpada por não poder compartilhar toda a verdade. Era uma batalha interna, e as palavras pareciam presas em sua garganta. Naquela noite, Fernando não conseguiu dormir. As informações sobre o passado de Clara o perturbavam. Ele se perguntava como havia deixado que isso acontecesse. Como não percebeu as mudanças nela antes? O que poderia ter feito para evitar tudo isso? A culpa o consumia e o tornava incapaz de agir normalmente ao lado dela. Na manhã seguinte, a luz do sol entrou pela janela, mas a atmosfera na casa estava carregada. Clara entrou na sala, e Fernando a observou por um momento. Ela estava mais magra, os olhos com olheiras profundas que denotavam noites mal dormidas. Ele sabia que precisava falar com ela, mas as palavras pareciam falhar quando ele estava prestes a pronunciá-las. Bom dia, Clara, ele disse, tentando soar casual. Bom dia, Fernando. Você dormiu bem? Ela perguntou, levando uma xícara de café aos lábios. Dormi. Mais ou menos. Ele respondeu. A tensão entre eles era palpável. Precisamos conversar.
Clara olhou para ele, seus olhos expressando uma mistura de curiosidade e receio. Ela sabia que a conversa não seria fácil. O silêncio se instalou entre eles, e as gêmeas, obliviosas à tensão, continuavam a brincar. Sobre o que você quer falar? Clara perguntou, tentando quebrar o gelo. Eu estive pensando sobre você, sobre nós. Fernando começou, hesitando. Ele não queria feri-la, mas a verdade precisava vir à tona. E sobre o que aconteceu com você nos últimos anos. O coração de Clara disparou. Ela sabia que esse momento chegaria, mas não estava pronta. O passado não era algo que ela queria revisitar. Não agora que estava tentando construir uma nova vida. Fernando, eu. Ela hesitou, buscando as palavras certas. Eu não posso. Não posso falar sobre isso agora. É muito complicado. Clara, você precisa me contar. Eu não posso te ajudar se não souber a verdade. Ele insistiu, sua voz mais firme do que pretendia. Ela respirou fundo, preparando-se para abrir seu coração. As meninas, elas são filhas de Lucas. Eu não queria que você soubesse assim. Não desse jeito. Eu estava presa em um relacionamento violento. E as gêmeas são o que restou de uma vida que eu não escolhi. Fernando sentiu um nó se formar em sua garganta. A dor de Clara ressoou dentro dele. E a culpa se transformou em empatia. Eu sinto muito, Clara. Eu não sabia. Eu não sabia o que você estava passando. Eu não queria que você estivesse envolvido nisso. Eu não queria que você soubesse quem eu realmente sou. Clara disse, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu me sinto tão perdida. Você não precisa se sentir assim. Eu estou aqui para você, para as meninas. Fernando respondeu, determinado. Mas, mesmo enquanto dizia isso, uma sombra de preocupação o envolvia. O homem que trouxera tanta dor à vida de Clara ainda estava lá fora, e a ameaça que ele representava pairava sobre eles como uma nuvem negra. No entanto, o que aconteceu a seguir foi ainda mais inesperado. Enquanto discutiam sobre os desafios à frente, um barulho alto vindo da porta da frente chamou a atenção de Fernando. Ele se levantou rapidamente, a tensão em seu corpo se intensificando. Quando abriu a porta, um homem robusto, intimidador estava parado na entrada. Ele tinha um olhar penetrante e um sorriso que não chegava aos olhos. Você é Fernando, certo? Perguntou o homem, de forma ríspida. Quem é você? Fernando retrucou, sentindo seu coração acelerar. Meu nome é Carlos. E eu sou um amigo de Lucas. Preciso que você mantenha a distância da Clara e das meninas. Não é bom para você se envolver com elas. A declaração de Carlos fez o estômago de Fernando se revirar. Ele sabia que a situação estava se tornando mais perigosa do que imaginava. A adrenalina correu em suas veias, enquanto ele tentava manter a calma. O que você quer dizer com isso? Fernando perguntou, a voz firme, embora sua mente estivesse alerta. Você não quer se meter em problemas que não pode resolver. Amigo. Lucas não é alguém com quem você queira brigar. Aconselho você a se afastar antes que seja tarde demais, Carlos avisou, sua voz baixa e ameaçadora. Fernando sentiu uma onda de raiva e proteção se erguer dentro dele. Ele não iria deixar que um homem como aquele intimidasse Clara e as gêmeas. Eu não vou deixar vocês em paz. Clara e as meninas estão seguras aqui. Carlos sorriu. Um sorriso que não prometia nada de bom. Você vai se arrepender disso. Lembre-se do que eu disse. Com isso, ele se virou e se afastou, deixando Fernando em um estado de alerta. Ele voltou para dentro, onde Clara e as gêmeas ainda estavam, sem saber da conversa que acabará de ter. O peso da responsabilidade de proteger a mulher que ainda amava e as filhas que ele começava a considerar como suas pesava em seus ombros. Fernando. O que aconteceu? Clara perguntou, percebendo a expressão em seu rosto. Nada,
Apenas um visitante indesejado, ele respondeu, tentando disfarçar a preocupação. Mas Clara já havia percebido que algo estava errado. A tensão no ar era palpável, e ela não sabia como lidar com aquilo. Ela havia fugido de um passado sombrio, mas agora parecia que ele estava de volta, e mais ameaçador do que nunca. E, enquanto as gêmeas brincavam inocentemente na outra sala, o futuro que eles construíam juntos parecia mais distante do que nunca. Fernando sentou-se na mesa do escritório, cercado por documentos e anotações sobre o empresário corrupto que havia se infiltrado na vida de Clara. O silêncio do ambiente contrastava com o turbilhão de pensamentos que o assaltava. Ele sabia que precisava enfrentar o passado de Clara de frente, mas a ideia de mergulhar em um mundo tão sombrio o deixava inquieto. As consequências poderiam ser fatais, não apenas para ele, mas para Clara e as gêmeas, Luna e Stella. O telefone tocou, quebrando o silêncio. Era Ricardo, um amigo de longa data e advogado respeitado. Fernando, o que você descobriu? Perguntou ele, a voz carregada de preocupação. Eu estou começando a entender a extensão do problema. Clara estava envolvida com um empresário chamado Alex Santoro. Ele é mais do que um simples homem de negócios. Ele tem conexões perigosas. Preciso de sua ajuda para reunir informações, explicou Fernando, sua voz firme, mas com um leve tremor. Você tem certeza de que quer se meter nisso? Ele não é alguém com quem você queira brincar, Ricardo advertiu, preocupado. Eu não posso deixar isso para trás. Clara precisa de mim, e eu a amo. Não posso ficar parado enquanto ela vive com medo, Fernando respondeu, a determinação crescendo a cada palavra. Ricardo suspirou. Está bem. Vou ver o que consigo encontrar. Mas você precisa ter cuidado. Esse homem não brinca. Depois de desligar, Fernando olhou pela janela. A chuva começava a cair, como se o céu estivesse refletindo seu estado emocional. Ele pensou em Clara, em como ela tinha mudado desde que retornara à sua vida. Havia uma fragilidade nela, uma vulnerabilidade que o partia em pedaços. Ele queria protegê-la, mas sabia que, para isso, precisava enfrentar o que estava por vir. Enquanto isso, Clara estava em casa, sentada em uma cadeira no pequeno quintal, observando as gêmeas brincarem. A luz do sol filtrava-se através das nuvens, criando um jogo de sombras e luz que dançava ao redor delas. Luna e Stella estavam tão cheias de vida, tão inocentes, e isso a fazia questionar a própria força. Clara sabia que precisava ser forte não apenas por ela, mas também por suas filhas. Ela lembrou-se da conversa que teve com Fernando na noite em que ele a acolheu. Eu preciso enfrentar o meu passado, ela dissera, a voz trêmula, mas decidida. Agora, essa declaração ecoava em sua mente. Clara não queria mais viver com medo, e a ideia de confrontar Alex Santoro a aterrorizava. No entanto, a necessidade de proteger suas filhas era ainda maior. Naquela noite, após colocar as gêmeas para dormir, Clara decidiu que era hora de agir. Ela pegou o telefone e ligou para uma amiga, Ana, que tinha passado por uma situação semelhante. Ana, eu preciso de ajuda. Eu quero me juntar a um grupo de apoio, Clara disse, a voz firme, mas com um leve tremor. Isso é uma ótima ideia, Clara. Existem muitas mulheres que passaram por experiências como a sua. Juntas, vocês podem se fortalecer, Ana respondeu encorajadora. Eu só não quero que minhas filhas passem pelo que eu passei. Clara confessou, a emoção transbordando. Eu não quero que elas vivam com medo. Você é mais forte do que imagina.
E agora é a hora de você lutar por elas e por si mesma. Ana encorajou. No dia seguinte, Clara compareceu à reunião do grupo, um espaço acolhedor, onde mulheres se reuniam para compartilhar suas histórias. O ambiente era carregado de empatia e compreensão. Ao entrar, ela sentiu um misto de nervosismo e esperança. Havia outras mulheres, com expressões de dor e resiliência, cada uma carregando suas próprias cicatrizes. Olá, meu nome é Clara. Ela apresentou-se, a voz quase falhando. Estou aqui porque preciso de apoio. Fui vítima de um relacionamento abusivo e não sei como lidar com isso. Uma mulher alta e de cabelos cacheados, chamada Luciana, aproximou-se. Você está em um lugar seguro, Clara. Aqui, todas nós entendemos o que você está passando. Você não está sozinha, disse, com um sorriso reconfortante. Conforme a reunião avançava, Clara ouviu histórias de superação, coragem e, acima de tudo, a determinação de mudar suas vidas. Cada relato a inspirava a se abrir mais, a enfrentar seus medos. Quando chegou a sua vez de falar novamente, ela disse com mais confiança: Eu quero enfrentar meu algoz. Eu quero que minha vida e a vida de minhas filhas sejam diferentes. À medida que o grupo discutia estratégias e formas de apoio, Clara percebeu que aquelas mulheres não eram apenas vítimas. Elas eram guerreiras, lutando por um futuro melhor. A força que sentiu ali começou a se infiltrar em seu coração, e ela decidiu que não poderia permitir que o medo a dominasse. Enquanto isso, Fernando estava em uma reunião com Ricardo e alguns outros amigos influentes. Eles discutiam as maneiras de coletar informações sobre Alec Santoro. Mas Fernando estava mais preocupado com Clara. Ela está decidida a enfrentar o passado dela, e eu a admiro por isso, disse ele, sua voz carregada de emoção. Mas você sabe que isso pode ser perigoso, não sabe? Ricardo alertou, novamente. Esse homem não vai aceitar ser desafiado facilmente. Eu sei, mas ela precisa de apoio. E eu vou fazer o que for preciso para protegê-la, Fernando respondeu, a determinação clara em seu olhar. Precisamos de um plano bem estruturado. Não podemos agir por impulso. Um dos amigos interveio. Vamos reunir informações. Quando estivermos prontos, confrontá-lo de uma maneira que minimize os riscos. Concordo. Precisamos ser estratégicos, Ricardo acrescentou. E você, Fernando, deve permanecer vigilante. A segurança de Clara e das meninas deve ser a prioridade. Enquanto as discussões continuavam, Fernando refletia sobre o amor que sentia por Clara e como isso motivava a enfrentar qualquer desafio. Ele sabia que o caminho à frente seria repleto de obstáculos, mas estava disposto a lutar por ela, por elas. E, naquele momento, ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele não iria falhar. Ao final do dia, Clara sentiu-se mais forte do que nunca. Ela havia encontrado um novo propósito. Embora o medo ainda estivesse presente, a determinação de lutar por um futuro melhor a impulsionava. O apoio do grupo a fez perceber que havia esperança, e que o passado não definiria seu futuro. Quando a reunião terminou, Clara sentiu-se revigorada e pronta para enfrentar os desafios que viriam. Ao voltar para casa, o peso em seu coração parecia um pouco mais leve. Ela estava decidida a lutar por sua liberdade, não apenas para si, mas principalmente para suas filhas. Juntas, elas poderiam superar qualquer obstáculo, e ela estava determinada a garantir que o ciclo de dor não se repetisse. A vida de Clara estava prestes a mudar, e ela estava pronta para abraçar essa nova fase com coragem e amor. A manhã do dia da operação amanheceu nublada, como se o céu estivesse refletindo a tensão que pairava sobre Fernando e Clara. Eles se sentaram à mesa na cozinha da mansão,
o cheiro do café fresco misturando-se com a ansiedade que ambos sentiam. As gêmeas, Luna e Stella, estavam em um canto da sala, brincando com seus brinquedos, alheias ao peso dos acontecimentos que estavam por vir. Você está pronta para isso? Fernando perguntou, olhando nos olhos de Clara, que parecia mais determinada do que nunca. Ela respirou fundo e assentiu. Eu preciso fazer isso, Fernando. Não posso deixar que ele continue a machucar outras pessoas. E eu não posso mais viver com medo, disse Clara, a voz firme, embora um ligeiro tremor traísse sua bravura. Estarei ao seu lado o tempo todo. Não vamos deixar que ele te intimide de novo, Fernando respondeu, estendendo a mão e segurando a dela com força. As gêmeas, percebendo a seriedade do momento, se aproximaram, curiosas. Mamãe, o que está acontecendo? Perguntou Stella, com os olhos grandes e inocentes. Clara se abaixou e sorriu para elas. Estamos apenas fazendo algo importante, minhas pequenas. Algo que vai nos deixar mais seguras, disse Clara, tentando manter a calma. A verdade era que ela sentia um nó no estômago, uma mistura de medo e esperança. Quando o relógio marcou a hora marcada, Fernando e Clara saíram de casa, dirigindo-se ao local onde a operação seria realizada. O clima estava pesado, e a tensão era palpável. Fernando havia conseguido reunir provas suficientes para desmascarar o empresário corrupto que havia atormentado a vida de Clara. As autoridades estavam cientes dos riscos, mas estavam determinadas a acabar com o ciclo de violência que ele perpetuava. Aqui está o plano, disse um dos oficiais, um homem de meia-idade com um ar sério. Vamos cercá-lo em sua empresa durante a reunião com os investidores. Quando ele começar a falar, nós entraremos. Clara, você terá que testemunhar. Sua presença lá é crucial. Clara engoliu em seco. Eu sei. Eu estou pronta. Só quero que ele pague por tudo o que fez, afirmou, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Fernando a observou, admirando sua coragem. No entanto, precisamos que você permaneça calma. Ele pode tentar te intimidar. Confie em nós e em suas próprias forças, o oficial acrescentou, enfatizando a importância da situação. Fernando segurou a mão de Clara novamente, sentindo que aquele momento era um divisor de águas. Vamos fazer isso juntos, ele disse, e Clara assentiu, determinada. Chegando à empresa do empresário, o coração de Clara batia forte. Ela sentia que estava prestes a entrar em um campo de batalha, mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de alívio por finalmente estar enfrentando seu passado. As gêmeas estavam na casa de uma amiga, sob os cuidados de uma mulher de confiança, e essa foi uma das decisões mais difíceis que Clara teve que tomar. Ela queria que suas filhas estivessem seguras, longe da tensão que a cercava. Dentro da sala de reuniões, Clara pôde ver o empresário, um homem de aparência imponente, com um sorriso arrogante no rosto. Ele estava cercado por investidores que pareciam ansiosos por ouvir suas promessas. Quando a reunião começou, Fernando e Clara se posicionaram estrategicamente perto da porta, prontos para entrar a qualquer momento. Clara sentia um frio na barriga, mas a determinação de fazer justiça a impulsionava. O empresário começou a falar, exibindo seu charme habitual. Agradeço a todos por estarem aqui hoje. Estou prestes a apresentar uma nova oportunidade de investimento que irá revolucionar o mercado. Ele dizia, gesticulando com confiança. Clara não conseguia ouvir suas palavras. Sua mente estava focada no que viria a seguir. Então, com um sinal do oficial, eles entraram na sala. Polícia! Todos vocês estão sob investigação, gritou uma voz autoritária. A sala se encheu de murmúrios, e a expressão do empresário mudou de arrogância para surpresa. Clara deu um passo à frente, o coração pulsando em seu peito. Você não pode machucar mais ninguém.
Eu estou aqui para expor suas mentiras. A voz dela era forte, e o empresário a olhou com desprezo. Você não sabe com quem está lidando, Clara. Isso é um erro, ele disse, tentando intimidá-la. Mas Clara não recuou. Eu sei exatamente quem você é. Você não é mais forte do que eu. Estou aqui para acabar com isso. Clara respondeu, sentindo-se mais forte a cada palavra. Fernando, ao seu lado, sentia um orgulho imenso dela. A operação prosseguiu, e as provas foram apresentadas. O empresário, percebendo que não tinha como escapar, começou a se agitar. Isso é uma farsa. Vocês não têm nada contra mim, ele gritou. Mas sua confiança estava se desvanecendo. Os oficiais começaram a prender o homem, e Clara sentiu um peso imenso se levantar de seus ombros. Ela havia conseguido. Finalmente, você vai pagar, ela murmurou, um misto de alívio e raiva em sua voz. Quando o empresário foi levado, a sala estava em silêncio. As pessoas ao redor estavam chocadas, algumas até aplaudindo a coragem de Clara. Fernando a abraçou, e ela sentiu o calor dele, um apoio que ela tanto precisava. Você foi incrível, Clara. Estou tão orgulhoso de você, ele disse, seus olhos brilhando com emoção. Eu não poderia ter feito isso sem você, Fernando. Obrigada por estar ao meu lado, Clara respondeu, seus olhos se enchendo de lágrimas. A emoção do momento era avassaladora, e ela sentia que finalmente estava livre. Quando saíram da sala, o ar parecia mais leve. As gêmeas estavam a poucos metros de distância, e Clara sentiu um impulso de correr até elas. As meninas correram em direção a ela, seus rostos iluminados por sorrisos inocentes. Mamãe, você está bem? Luna perguntou, preocupada. Estou sim, minha querida. Estou mais forte do que nunca agora, Clara respondeu, abraçando as gêmeas com força. Fernando se juntou a elas, formando um pequeno círculo de amor e segurança. Naquele momento, Clara percebeu que tinha vencido mais do que apenas uma batalha contra seu passado. Ela havia encontrado uma nova vida, repleta de amor, coragem e a promessa de um futuro melhor. E, mais importante, ela havia redescoberto a força que sempre esteve dentro dela. O amor verdadeiro, como ela aprendeu, não apenas supera os maiores traumas, mas também proporciona a coragem necessária para enfrentar os desafios da vida. Clara, Fernando e as gêmeas estavam prontos para começar uma nova jornada, juntos, como uma família unida pela superação e pela esperança.